Então, pontualmente às 19 horas, pontualmente começando mais uma live. Todas as terças e quintas nós estamos fazendo lives para falar um pouquinho sobre o emagrecimento. E hoje nós teremos como convidado Dr. José Araújo. Então, deixa eu esperar um pouquinho a galera entrar. Massinho entrou, Hércules entrou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma série sobre atalhos e obstáculos do emagrecimento. Eu sou Priscila Lopes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, diretora técnica da clínica Heavy Mais e franqueada do 5S. Todas as terças e quintas nós estamos fazendo lives para falar a respeito de um obstáculo, né, um obstáculo que te impede ou de um atalho que te ajude nesse processo de emagrecimento. Como você alcançar a eliminar esses 10 quilos em até 10 quilos em 30 dias, sem passar fome e sem perder massa magra. E no episódio de hoje nós estaremos falando sobre um aliado no emagrecimento, certo? Um tipo de alimentação que vai te ajudar a eliminar peso. E que alimentação é essa? É a alimentação cetogênica, né? E o que é que significa uma alimentação cetogênica? Uma alimentação cetogênica é uma alimentação com baixa ingestão de carboidrato e um aumento da ingestão de proteínas boas e gorduras boas, né? Quando se falou a primeira vez sobre a dieta cetogênica, foi em 1921, para tratar pacientes com epilepsia, e tiveram bons resultados esses pacientes. Então, assim, o carboidrato, ele serve para quê? Para mandar energia para o nosso organismo, ele manda energia para o nosso cérebro, para os nossos músculos. Como a gente tem uma ingestão baixa desse carboidrato, o nosso organismo vai procurar energia de outra fonte. Então, ele vai utilizar a gordura como fonte de energia para fazer nossos processos celulares. Então, teve uma pesquisa, eu estava lendo um artigo de uma revista, né, uma revista super conceituada, uma revista científica, a The Lancet, né, que eles fizeram uma pesquisa com 135 pessoas, né, 135 mil pessoas, de 18 países diferentes, né? Durante 7 anos e meio, esses pesquisadores observaram a rotina alimentar desses pacientes. Eles enviavam protocolos, né, de perguntas e respostas sobre alimentação e assim obtinham o conhecimento como andava a alimentação dessas 135 mil pessoas. E eles separavam em grupos de pessoas que consumiam mais carboidrato e grupo de pessoas que consumiam mais gordura. E o que eles observaram? As pessoas que consumiam carboidrato teve um óbito em 28%, independente da causa do óbito. Enquanto as pessoas que consumiam gordura teve um óbito em 23%. Então, qual a conclusão? A conclusão é que o consumo grande de carboidrato faz aumentar a morbidade, mais do que o consumo de gordura, né? Então, assim, cada vez mais essa crença que a ingestão de gordura aumenta o risco de morte. Aumenta sim, mas a gente tem que ter cuidado muito com o consumo de carboidrato, que ainda é pior do que o consumo de gordura, segundo esse estudo. E tem vários estudos científicos também. Então, assim, numa avaliação de pessoas que querem emagrecer, quando eu pergunto lá na clínica para meus pacientes como anda a sua alimentação, o que é que ele gosta de comer, né, do que ele gosta de ingerir, então 90% desses pacientes, eles adoram consumir um carboidrato, adoram um doce, adoram um pão, adoram uma massa, né, porque culturalmente a gente já tem essa ingestão de carboidrato, né? O Brasil é o terceiro país no ranking dos países em desenvolvimento na obesidade, né? 53% da população brasileira está acima do peso e 18% está obesa. Então, culturalmente, a gente já tem essa ingestão maior de carboidrato. Claro que o carboidrato é apenas um fator que leva à obesidade. A obesidade tem vários fatores, né? É uma doença multifatorial. Mas se a gente comparar a alimentação dos países ocidentais com os países orientais, a gente vai ver grande essa diferença. Os países ocidentais consomem muito
carboidrato. Enquanto os países orientais há um consumo grande de proteínas, né, de alimentos ricos em ômega 3, né, de gorduras boas para o organismo. E se a gente comparar, há um maior número de obesos nos países orientais que nos países ocidentais. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa alimentação. Então esses pacientes que buscam emagrecer, eles têm que mudar a alimentação. Com certeza tem que diminuir a ingestão de carboidrato. Porque se eu diminuo a ingestão de carboidrato, eu consumo a minha gordura como fonte de energia. Então eu oxido essa gordura. Então eu não estoco essa gordura. E consequentemente eu reduzo o meu peso. Então, nesses pacientes que eu faço a avaliação, eu sempre falo que eles precisam reduzir. Eu sei que é difícil, porque às vezes chega até a ser um vício. Eu era viciada, assim, sempre depois do almoço eu tinha que comer aquele bolo, eu tinha que comer aquele doce, né? Acho que estava no meu sangue a necessidade de comer um carboidrato. Só que eu tenho um histórico familiar de diabetes. Meu pai morreu de diabetes, a família do meu pai toda é cardiopata. Então, eu consegui, né, desmamar esse açúcar, esse carboidrato do meu organismo. Claro que eu como, mas em equilíbrio, não como antes, que eu tinha uma necessidade fisiológica. Porque, como eu já falei, culturalmente, né, desde quando a gente nasce, a gente é colocado a consumir carboidrato, né? As mães fazem muito mingaus para as crianças, então a alimentação muito rica em carboidrato. E essa mudança é muito difícil, mas é necessária, né, ter essa mudança. A gente consome muito açúcar, muito leite, crianças consomem muita porcaria. Por quê? Porque é mais fácil. É muito mais fácil eu chegar na prateleira de um mercado e pegar um pacote de biscoito ou um pão do que pegar uma proteína, né? Pegar um frango, pegar um peixe, eu vou ter que temperar, eu vou ter que gastar mais tempo. Então, o consumo de carboidrato é muito mais simples, é muito mais fácil e é muito mais barata. Então, por que nesses países em desenvolvimento tem um maior índice de obesidade? Por causa que é mais simples, é mais prático e é mais barato. Mas nós precisamos mudar essa nossa realidade. Então, por isso que nesses planos alimentares, nessas dietas como no 5S, que estimulam o consumo de proteína e um consumo de carboidrato em baixa, tem que ser observado o paciente como um todo, né? Porque a partir do momento em que eu ingiro que eu faço uma maior ingestão de proteína, eu vou ter outras consequências também. Então, é tudo muito bem pensado, é tudo muito bem planejado. E não é simplesmente você chegar e falar, a partir de hoje, então, eu vou zerar meu carboidrato e vou consumir só proteína. Não é assim. Tem que ter um especialista, tem que ter uma equipe de nutricionista, tem que ter uma equipe de médicos por trás disso. Porque a partir do momento que você aumenta a sua proteína, também você vai ter outras consequências. Então, a obesidade, como eu já falei, é uma doença multifatorial. Então, ela precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar desses pacientes, né? Então, esses pacientes precisam rever a quantidade de ingestão de água, precisam rever a quantidade de ingestão de fibra, porque precisa ter um controle de tudo, precisa ter um gerenciamento. Eu preciso ter um gerenciamento do meu intestino, eu preciso ter um gerenciamento da minha saúde emocional, eu preciso ter um gerenciamento do meu estresse. Tá certo? Então, hoje eu vou convidar, meu convidado, eu não sei se já tá aqui, Dr. José Araújo, que é cardiologista, que é médico integrativo e que é nutrólogo, que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse tipo de alimentação, sobre a dieta cetogênica. Deixa eu ver se Zé já tá aqui. Isso, Zé, você me manda um pedido para entrar. Fazendo a transmissão ao vivo. Já mandei aí. Boa Tudo noite. bom? Tudo bom? Tudo tranquilo, minha filha? Eu comecei a falar um pouquinho sobre o que essa alimentação cetogênica, né? E assim, tem muitas perguntas que a gente precisa esclarecer. A dieta, uma delas a dieta cetogênica é a mesma coisa de uma dieta low carb? Tudo bom, Priscila? Vamos lá? Tudo Vamos bem, começar. Zé? Então, na verdade, você tem que entender
que nós temos 3 fontes de energias principais, Sim. certo? Carboidrato, proteína e gordura. No momento em que você... E o que normalmente você é orientado a fazer? A usar 50% de sua alimentação de carboidrato e a outra metade a proteína e gordura, ok? Isso é o normal, tá? Certo. E eu vinha ouvindo você falar anteriormente, quer dizer, existe a questão da necessidade porque você tem no seu cérebro um órgão que mais utiliza o carboidrato como fonte de energia. Então é como se fosse, como você falou, vício, na verdade, é a necessidade mesmo do cérebro em usar aquela fonte de energia que é o carboidrato, tá? Então é por isso que você vai no supermercado e pega a goiabada, porque é gostoso. E porque seu cérebro quer aquilo, é ele que utiliza aquilo ali, tá? Então nós temos 3 macromoléculas. No momento que geram energia, tá certo? No momento que você tira os 50%, quer dizer, você reduz esse 50% do carboidrato para 5%, você tornou uma dieta low carb, tá certo? Certo. E aí você vai aumentar o quê? Se você aumentar a gordura, que é o que a gente vai falar hoje, você vai ter 75%, em média, 80% de gordura como fonte de energia. Então você tem uma dieta cetogênica, ok? E você também não pode esquecer que a proteína também pode ser utilizada como fonte de energia por outra via, tá? Então, qualquer dieta na qual você reduz em grande quantidade, em média 5%, o uso de carboidrato, você tem, então, uma dieta cetogênica, tá certo? Por que cetogênese? Porque, na verdade, como você vai fazer a beta-oxidação, mais conhecido como queima de gordura, tá certo? Que é feita no fígado, você vai produzir o seguinte, você vai produzir ácidos, você vai ter acetilcoenzima, vai produzir, queimar o ácido graxo. E aí você vai produzir os corpos cetônicos, tá certo? Não? Então, quando você produz corpos cetônicos, na hora em que você não tem o carboidrato, a via rápida para você queimar. Quando você não tem essa via rápida de queimar, de gerar energia, que é a glicólise, você começa a usar a outra via, que é uma via teoricamente não tão rápida, tá? Mas é uma via mais rica em energia, que vai dar mais retorno de energia, tá? Isso é feito no fígado e dentro da mitocôndria. Por falta de glicose, que entenda bem, você tem glicogênio guardado no seu fígado e músculo para um dia. Depois que você passa um dia sem comer carboidrato por alguma razão, porque você está querendo perder peso, você perde, você entra naquela coisa de depletar toda a sua reserva de glicogênio. Portanto, aí você vai ter que utilizar outra fonte. Tá? Então, após 24 horas de dieta zero carbo ou 5% ou low carbo, você vai acabar acabando com sua reserva e você vai entrar nessa nova via. Isso é dieta cetogênica. Entrar na cetose metabólica, né? Calma. Cetose metabólica é importante a gente dizer. Faz a pergunta aí que eu te explico. Tá. Exercício. Não quer falar logo não sobre a cetose metabólica? Então, porque você tem que colocar... Você tem como medir os corpos cetônicos, né? E o principal do que você mede normalmente é o beta-hidroxibutirato. Você tem o acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e a acetona, que é aquele que você respira e coloca para fora. Esse, quando você está no estado de cetoacidose diabética, que você está em desequilíbrio completo por causa da diabetes, por ausência da função da sua insulina, aí você elimina esse corpo cetônico. Então, é o que a gente chama de hálito cetônico. Então, quando você mede, você tem um aparelhinho no sangue, você vai medir a quantidade de corpo cetônico, quando você tem acima de 10 milimoles, você entra na fase de cetoacidose. Qual é o valor normal? O valor normal de meio a 2, vamos dizer, até 3 a gente considera um valor normal. Acima de 3 até 10, você está entrando na fase de dieta low carb. Você está numa fase, teoricamente, numa faixa, né, melhor dizendo, numa faixa de 3 a 10, que você mediu no sangue, que você tem corpos cetônicos, mas numa quantidade equilibrada, que você está utilizando ela. Passou de 10, aí você entra no quê? Na cetoacidose, no desequilíbrio, tá certo? Então, cetoacidose é um desequilíbrio. Ter o corpo cetônico pode ser um mecanismo, uma técnica que você utiliza para perder peso, para várias coisas, como a gente vai ver aí na frente aí, com várias funções. Entendi. Então, a cetose metabólica já é um desequilíbrio. Isso. Ricardo perguntou,
para fazer exercício é melhor em jejum, dieta cetogênica ou Gatorade? Então, vamos lá. Quando você falou muito de carboidrato, tá certo? O grande problema do carboidrato, primeiro, é a qualidade do carboidrato. Então, esse que Ricardo pergunta, o Gatorade, é muito ruim, tá certo? É um açúcar que não é complexo. Pronto. E ele dá um pico muito alto de insulina. Insulina é essa que vai fazer com que você engorde. Por quê? Porque a insulina ela dificulta a sua quebra de gordura. Tanto ela inibe a sua lipólise, quer dizer, a quebra, como aumenta a sua lipogênese. Então, esse é o problema do carboidrato ruim. O carboidrato bom também, tipo arroz negro, também dá um pico maior de insulina do que a gordura, tá? Então, quando você vai fazer exercício físico, você vai fazer em jejum. Não é bom. Por quê? Porque você vai fazer o quê? Você vai fazer um estresse oxidativo do seu corpo. Então, na semana passada a gente falou isso. O estresse oxidativo versus exercício. Então, nós sabemos que o exercício físico, por si só, ele leva você ao quê? A uma produção de radicais livres, de envelhecimento. Então, se você não usa uma fonte energética para nutrir o seu corpo, para manter o combustível funcionando, você vai ter mais radicais livres, ok? Então, o que é o ideal quando você fala de exercício? Que tipo de exercício você vai fazer? Você vai fazer exercício tipo futebol? Você vai fazer exercício tipo endurance? Então, quem vai fazer qualquer tipo como maratona ou exercício de endurance, tá? Já é sabido que você pode usar os copos, a acetona, tá? Que é normalmente o beta-hidroxibutirato que você utiliza. Você utiliza 2 horas antes da competição. E você pode usar até 1 hora também durante a competição. Qual é a vantagem do endurance? Que quando você queimar essa energia, você vai ter uma quantidade de energia muito maior do que a de açúcar. Muito maior. E você, se você não estiver fazendo esporte de endurance, por exemplo, o futebol também, então eu não vou usar o Gatorade, não. Porque o uso do corpo cetônico ele vai ser muito útil para prevenir as lesões. Então você vai evitar fadiga e vai evitar a lesão. Então, respondendo para Ricardo, como ele fez a pergunta, o ideal é que você utilize sempre um alimento líquido de fácil absorção durante a atividade física, como o tenista faz, para evitar a produção de radical livre. Mas se você quiser usar algo melhor, você for um atleta de alto rendimento, você deveria usar sim a dieta cetogênica ou o beta-hidroxibutirato como suplemento de fora exógeno, né? Quer dizer, o copo cetônico exógeno para melhorar o seu rendimento. Isso que eu ia perguntar. Quem quiser fazer pergunta, viu, gente? Pode colocar aqui que eu pergunto para Dr. José Araújo. Assim, essas pessoas, esse tipo de alimentação, essas pessoas que têm uma alimentação exclusivamente de proteína, elas precisam ser suplementadas? Elas precisam ter alguma coisa para compensar a falta que o carboidrato dá no organismo? Então, você também tem dieta cetogênica que você utiliza a proteína como principal fonte de energia. Então, são aquelas pessoas que querem fazer bodybuilding, querem ficar grandes. Então, são pessoas que fazem normalmente o jejum intermitente, normalmente de 18 8 horas, 16 e 8 horas. E quando você vai ver, ela no almoço, ela come o quê? Ela come salsicha, ela vai comer carne, ela vai comer sempre proteína. E segue uma produção de energia pelo ciclo da alanina. Então, tem uma pessoa que perguntou para falar mais fácil. Então, vamos lá. Todas as fontes de alimentos vão virar energia, tá certo? Então, a proteína pode ser utilizada. Sim, você vai ver isso em jejum intermitente com proteína. Em pessoas que querem ficar com mais massa muscular, tá certo? E aí ele vai usar o quê? Ao invés dele usar gordura como fonte de energia, ele vai usar a carne, o filé, quer dizer, ele vai usar a salsicha, tudo que for proteína, que essa proteína depois vai entrar no ciclo de Krebs e vai virar energia também. Certo. Deise está perguntando aqui para falar um pouco sobre a dieta cetogênica e dislipidemias. Dislipidemia. Porque quando você fala de gordura, você logo pensa que vai aumentar o seu colesterol. Então, existe uma coisa na cardiologia que a gente tem noção que o seu coração ele tem a principal fonte de energia, a própria gordura. Então, o coração usa a gordura como fonte de energia. Isso é a primeira coisa. Por quê? Porque ele vai ter mais, como ele bate de maneira contínua, ele vai ter mais energia o tempo inteiro. Mas existe alguns trabalhos antigos que mostravam que se você usar a gordura saturada, por exemplo, que tem na água de coco ou no óleo de coco,
você teria um aumento do LDL. Sim, tem um aumento do LDL, mas você vai ter outros marcadores para facilitar, que mostram que o uso da gordura acaba sendo algo que vai melhorar a sua dislipidemia. Porque, na verdade, você tem que pensar em reduzir o triglicérides, tá certo? Porque se você ter menos triglicérides, você vai ter como resultado final, você vai ter uma gordura, uma produção saudável, tá certo? Então, você não vai ter LDL baixo, não. Mas você pode usar o copo cetônico, diferentemente como as pessoas imaginam que vai aumentar o colesterol, você vai ter uma melhora do seu HDL, das outras frações. Então, o uso, sim, da dieta cetogênica, ela é boa para quem tem dislipidemia. Certo, vai ter um aumento do LDL, que é o colesterol ruim, porém, há também um aumento do colesterol bom, que isso vai gerar um equilíbrio, não é isso? É, exatamente isso. Mas a questão sempre entender o seguinte, a gente tem a mania de querer dizer bom ou ruim. E, na verdade, Sim. a coisa é mais complexa aqui com isso. Quer dizer, o LDL aumenta. Mas você Certo. tem outros fatores no todo. Em resumo, para quem tem dislipidemia, o uso da dieta cetogênica é boa. Para quem quer fazer exercício, não faça em jejum, mesmo que seja para perder peso, certo? Que você pode aumentar o envelhecimento da pele, do que quer que seja, e ter um rendimento menor. O ideal é que você use vamos dizer assim, o beta-hidroxibutirato antes da atividade física para gerar energia também. Tá Isso certo. ficou mais simples. Ficou mais simples aí. E após a atividade física, perguntaram se é melhor consumir carboidrato ou proteína. Então, na verdade, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Quer dizer, quando eu usei o copo cetônico antes do exercício, exatamente era para ter energia durante e me manter saciado depois. Porque, entenda, quando você usar o beta-hidroxibutirato, ele vai te dar uma saciedade de 3 horas em média. Tá? A quantidade que você usa. Então, você vai ter uma saciedade boa. Agora, existe aquela teoria que você vai ter a janela para o crescimento muscular, para estimular a célula a crescer, hipertrofia, quando você usa a proteína no pós-exercício. Então, existe essa possibilidade também. Mas veja bem, se você usa o copo cetônico antes e você usa a proteína depois, você pode engordar com o exercício. Você pode reter a gordura, entendeu? Tem que ter cuidado para não passar do ponto. Deixa eu ver, perguntou. Pri, pode falar um pouco melhor, mas os pacientes ficam com receio do tratamento 5S por conta da diminuição de carboidrato, de achar que não vai conseguir, vai sentir dor de cabeça, fome. Exatamente, mas quando a gente ingere mais proteína também, a gente diminui também a liberação de hormônios, né, que manda essa informação para o cérebro de fome. Então, a gente vai ter mais saciedade quando a gente consome proteína, né, gordura boa, mais do que quando consome carboidrato. Então, assim, há um equilíbrio muito grande entre a quantidade de proteína, a ingesta de água, que é muito importante numa dieta rica em proteína, né, como eu já falei, porque uma dieta rica em proteína, ela precisa também de uma quantidade grande de fibras e de água para não ter compensações, para não ter prisão de ventre, para não prejudicar esse intestino. Então, por isso que não é só você chegar hoje, eu vou reduzir meu carboidrato e vou comer só proteína. Não é assim. É um estudo, né? Tudo é um equilíbrio no nosso organismo. Então, não é só chegar e cortar carboidrato. E essas compensações, e inclusive também as suplementações, elas dão essa saciedade. Elas diminuem esses fatores que levam a dor de cabeça, que levam ao mau hálito, né? Que é muito comum numa dieta cetogênica. Certo? Então, vamos explicar para você o que você falou agora. Por exemplo, mau hálito que você está falando é a acetona que você está liberando, que é o excesso, tá? Que você liberou. E você colocou a pergunta anterior, qual foi que você estava explicando, que fizeram? Que ela falou que os pacientes têm medo de cabeça. Eu falei da saciedade também, da dor de cabeça. Então vamos lá, dor de cabeça, o que acontece? Cérebro, grande fonte de energia, carboidrato. Mas depois de 2 a 3 meses, existe no corpo um processo de adaptação e o seu cérebro, a sua adrenal, córtex, a sua hemácia, todos são órgãos que não utilizam teoricamente outra fonte de energia que nem o carboidrato. Mas na falta, ele vai ter acostumar e como é? Vamos dizer assim, você vai levar uns 2 a 3 meses para mudar o seu hábito e você vai ter, depois de um tempo, um equilíbrio com o uso da gordura só como fonte de energia. Tá certo? O que não existe, na verdade, é a longo prazo.
você manter isso há 6 meses, 1 ano, por exemplo. Entendeu? Quer dizer, você não existe assim, ainda grandes estudos mostrando que você possa manter isso só para a pessoa que tem que perder peso. Tá certo? Mas respondendo essa pessoa que falou da dor de cabeça. A dor de cabeça, como os sintomas, eles vão fazer parte da adaptação do corpo a essa nova fase sua. Então, em torno de 2, 3 meses, seu corpo está mais ou menos adaptado. Tá certo? Nosso organismo é inteligente, né? Exatamente. Vai se ajeitando. Vai se ajeitando. Deixa eu perguntar. É lenda aquela história de que se você não come, né? Você começa a estocar gordura? Então, se eu não como, eu não vou gerar energia. Como é que eu vou acumular gordura? É o contrário. Na verdade, quando você comeu gordura antes e proteína depois do exercício, o Gatorade no meio, aí sim você vai gerar gordura. Porque você comeu muita macromolécula e essa macromolécula vai virar energia. Como não queimou a energia, essa energia vira, como diz assim, uma poupança. O nome da poupança se chama banha. Se chama gordura no fígado, entendeu? Não? Então, esse o raciocínio. É porque tem aquela história que a gente tem que estar sempre comendo, porque senão, principalmente em jejuns intermitentes, né? Como tem uma janela muito grande, passa sem se alimentar, aí o corpo entende que não vai se alimentar e começa a estocar gordura. Se fosse assim, né? Esses países que, infelizmente, tem um grande índice de desnutrição, todo mundo ia conseguir estocar gordura e não é assim, né? Realmente isso é um mito. Eu vi Deise falou aí alguma coisa de câncer. Dieta cetogênica fala um pouco para o câncer. Exatamente. Então, o câncer é até mais fácil explicar, porque o exame que você faz para avaliar as suas metástases é o PET scan. E você no PET scan, você usa um contraste que ele usa o quê? Ele capta a glicose. Ele capta a glicose. Então, o que significa? A célula cancerígena, ela tem uma deficiência na mitocôndria que só usa a glicose como fonte de energia. Então, como é uma maneira de tratar o câncer? Tirar o alimento dela. Então, como é que você tira o alimento dela? Dieta cetogênica. Tá? Então, a dieta cetogênica tem indicação no câncer, e isso é facilmente explicado, porque qualquer oncologista pede a PET scan, sabe que manda você suspender de comer 24 horas antes o carboidrato, porque ele quer exatamente saber qual é a célula que vai captar mais. Então, se você sabe que quem capta mais é metástase, eu não vou dar alimento para essa metástase. Então, a dieta cetogênica é muito boa para quem tem câncer. É excelente para quem tem câncer. Tudo, na verdade, tem que ter um equilíbrio. Você pode ter uma pessoa que está muito magra também, muito fatigada, muito cansada, idosa, você tem que ter equilíbrio. Tá certo? Exatamente. Você não pode de vez. Mas sim, a dieta cetogênica é muito boa para quem usa câncer. Para quem tem a patologia câncer. Porque esse exame de PET scan, na verdade, ele não te diz assim exatamente, isso é um tumor, isso não é. Ele vai captar o processo de inflamação. Né? Então, o açúcar, ele tem essa função, ele inflama muito nossas células. Então, no PET scan, ele capta esse nódulozinho lá, esse local que está inflamado. Não necessariamente é câncer, mas é algum lugar. Então, por isso que é importante ter uma dieta cetogênica, porque ele não vai inflamar, vai diminuir a inflamação naquele organismo. Não é isso? Então, na verdade, é porque a célula cancerígena ela já tem um déficit, um defeito de fabricação, que ela não sabe utilizar as outras macromoléculas, ela só usa a glicose. Então, ela não faz a beta-oxidação. Então, o que a gente faz? A gente vai forçar ela a fazer a beta-oxidação, através da dieta cetogênica, entendeu? Exatamente. Cláudio falou aqui que hoje não sente tanta falta de carboidrato como antes, porque o organismo se acostuma. Inicialmente, os pacientes do 5S, eles relatam, tô com uma dorzinha de cabeça, né? Tô com mau hálito. E Samantha perguntou aqui, dieta cetogênica pode ser feita a longo prazo? E até já falou sobre isso. Então, sim, teoricamente, você pode, mas você tem que acompanhar a paciente. Então, algumas coisas são interessantes falar. Primeiro, o ritmo biológico. Tem pessoas que fazem jejum intermitente durante o dia. Então, as pessoas que preferem ficar até meio-dia sem comer. É mais difícil você fazer a cetogênica dessas pessoas. Mas se você começa a tirar o carboidrato de 6 horas da tarde, a partir de agora, por exemplo, você vai cortar as mesmas 10, 12 horas da entrada de carboidrato. Só que se você tirar à noite, você vai sentir muito menos. Você vai poder manter essa dieta por mais longo tempo. Tá certo? A questão dos trabalhos hoje ainda existe essa briga grande. Por quê?
Porque será que para o coração é bom a dieta cetogênica? A medicina não acha, mas já existem trabalhos mostrando que sim. Será que para o câncer? Então existe essa mudança, essa briga entre o açúcar e a gordura. Lembrando sempre que o açúcar, na verdade, quem quer vender é o capitalismo natural, que quer passar para você o alimento mais fácil que você quer, tá certo? Que o seu cérebro pede. Entendeu? Exatamente. Então, uma alimentação de baixo... Já perguntei esse. Deixa eu ver aqui. E esse tipo de alimentação cetogênica, Zé, ela diminui a compulsão alimentar? Então, a compulsão alimentar que você está falando é o seu cérebro pedindo energia. Então, se você usar o beta-hidroxibutirato exógeno... Perguntaram o que é isso, beta-hidroxibutirato. Beta-hidroxibutirato, na verdade, é um suplemento. Que é o suplemento que eu já vi nesse instante aqui embaixo. E vitamina, na verdade, é o suplemento cetônico que você usa. Então, é a gordura que você vai usar. Tá? Então, o triglicéride de cadeia média, pronto. Todo mundo conhece. Quem faz exercício de longo prazo usa o TCM, que é o triglicéride de cadeia média. O beta-hidroxibutirato é menos conhecido, mas a função é a mesma. Você vai quebrar, gera energia e com isso você passa a sua sensação de fome, o seu mal-estar cerebral, que você falou que é aquela vontade de comer, a compulsão de vontade de comer, tá certo? Então, a gordura que você usa, ela te dá até 3 horas de saciedade em média. 3 a 4 horas. E aí você vai ficar com energia no cérebro, você ter menos essa vontade de comer. Mas se vocês querem perder peso com dieta cetogênica, é mais fácil fazer a retirada do carboidrato total à noite e não durante o dia. Porque se vocês tirarem durante o dia, vai ser mais difícil manter isso. Por isso que essa coisa cabeça do gordo, emagrece, engorda, emagrece, na verdade não é isso. É porque é realmente difícil o corpo se adaptar a uma nova origem de energia. Seria é um equilíbrio, né? Não adianta também você tirar 100% do carboidrato. Mas a dieta cetogênica, ela obrigatoriamente tem no máximo 5%. Conceitualmente. 5%. 5%, 20 gramas de carboidrato. Uma maçã, 2 amoras. É só o que você vai comer. Deixa eu ver se o pessoal perguntou mais. Hoje já usa muito a dieta cetogênica e o jejum intermitente para paciente oncológico. Sim, usa muito. É comum. A medicina tradicional não vê dessa forma. E foi por isso que eu expliquei desse jeito. Você sabe que você tem no seu dia a dia esse problema. Se o exame usa a glicose como captação da metástase, eu vou tirar o alimento da metástase. Então é interessante colocar para diabético também, tá certo? Não. Então você pode reverter a diabetes, tá? Ninguém fala em curar, mas você pode controlar a diabetes se você tirar o carboidrato e fazer mais a dieta cetogênica desses pacientes, tá? Existe sim. Então vocês que têm diabetes elevado, diabetes, quer dizer, glicemia alta e uso de medicação, você pode sim usar a dieta cetogênica como forma principal de reversão da doença, tá? De melhora completa do seu nível glicêmico. E a retirada até das medicações. E há um benefício em tudo, principalmente em doenças do sistema nervoso também, né? Pacientes com autismo, com depressão. O próprio artigo que eu vi há muito tempo atrás se usou para tratar pacientes com epilepsia, com Alzheimer. Então, assim, não só o benefício no emagrecimento, mas o benefício em várias outras patologias, a dieta cetogênica. E no cérebro, já que você falou o cérebro de novo, a gente vai falar. Na verdade, no cérebro, quando você tem essas doenças, você tem o quê? Um excesso de neurotransmissores excitatórios, tá certo? Então, você tem um processo inflamatório. Então, quando você tem uma doença inflamatória, que a gente sabe que o Alzheimer Alzheimer é chamado hoje de diabetes tipo 3, tá? Para você entender, quer dizer, você tem uma resistência insulínica na célula cerebral. Então, é um processo inflamatório. E como a dieta cetogênica, ela reduz os marcadores inflamatórios, portanto, ela é anti-inflamatória. Então, por exemplo, hoje eu acabei de receber uma pergunta de uma tia nossa que está com chikungunya, que está com o dor. Não sei se a Ana está assistindo aí para dizer para ela. Se ela retirar o açúcar, não é só tirar a lactose e o glúten, tá? Porque esse é outro erro clássico. Todo estudo fala de dieta cetogênica, paleolítica, low carb, mas ninguém cita da lactose e do glúten. E esses dois, na verdade, são os piores alimentos
que são açúcares, mas independente de serem açúcares, eles são altamente inflamatórios, tá certo? Então, como a doença Alzheimer ou Parkinson é uma doença inflamatória e a cetogênica, ela reduz a inflamação, você deve sim utilizar no Covid-19, que a gente está convivendo agora, quem está com dor, ou no chikungunya, ou no Alzheimer, quer dizer, qualquer doença autoimune ou doença inflamatória, a dieta cetogênica dá um resultado excelente. Exatamente. Perguntaram do xilitol aí, ó. Xilitol é muito ruim? Na verdade, o ideal para dar menor pico de insulina é o açúcar de coco. Lembra não? Eu já estou entrando no coco. Coco é gordura. E é gordura saturada. Aí o pessoal vai dizer que gordura não era monossaturada e polissaturada, que gordura saturada é ruim. Então isso caiu por terra, tá certo? Os trabalhos estão mostrando hoje que você aumenta o LDL, mas você é muito mais benéfico para o seu coração ou para o seu corpo como um todo o uso da dieta cetogênica, tá? Então, e não o uso do xilitol, porque xilitol é um produto químico. Eu sempre digo na prática, pegue o seu xilitol e bote 20 gotas num café. Você não bebe o café. Ou não bebe o suco, porque ele trava, ele não adoça, ele trava você, entendeu? Não? Então, o açúcar do coco é melhor. Bem melhor que o xilitol. É melhor que o xilitol. Isso em tudo, né? Para tudo. Em todos os processos. E suplementação, Zé? Assim, com que objetivo? Um objetivo, quando você diminui o carboidrato, você diminui a energia. Então, para esses termogênicos para dar mais energia, você acha que vale a pena? Então, aí que eu falo para você, quando você usar o copo cetônico exó para o atleta, tá? O cara você que gosta de fazer crossfit, 2 horas antes do crossfit, você usa o triglicéride cadeia média. Você vai ter energia para sua malhação toda, sua atividade física toda. Então, quando você fala de usar suplemento termogênico, tem muito cuidado. Porque, termogênicos naturais. Então, não, o que eu tenho medo da verdade é do café, da cafeína, porque a gente linka direto a cafeína e todos esses similares. Guaraná, né? Isso, Guaraná, essas coisas. E, na verdade, quando você fala termogênico, é geração de calor, tá certo? Certo. E o maior gerador de calor ou energia é a gordura. Então, se você usar o triglicéride de cadeia média, é o melhor suplemento para você malhar. Tanto é que você sabe que no meu suco vermelho ele tem o quê? O açaí e a água de coco. Tá certo? Sucão de Zé. É o sucão que é o vermelho, que a açaí é gordura e a água de coco é gordura também. Então elas me dão muita energia. Então, cuidado quando vocês quiserem utilizar termogênico. Porque termogênico, por exemplo, carnitina. A L-carnitina é um termogênico, porque é um aminoácido e ela age colocando para dentro da célula. Você pode usar outras fontes de energia. Quer dizer, aí a gente vai se perder, por exemplo. Se você vai fazer exercício de rápida duração, usa a creatina. Se você quer exercício, mas você quer ganhar massa muscular, você usa o BCAA, você usa a proteína isolada. Então, tudo isso pode ser utilizado. Mas hoje eu estou focando muito na dieta cetogênica e batendo na tecla. Se você usar o seu corpo como dieta cetogênica, qual é o objetivo? Perder peso? Perfeito. Você quer perder peso rápido, zero carbo, low carbo, paleolítico, tudo isso gira em torno de tirar o carboidrato. Diferença é você que agrega um pouco mais de proteína ou um pouco mais de gordura. As pessoas mais vegetarianas, elas usam mais os óleos vegetais. Os caras que querem ficar mais fortes, eles usam mais a carne, mas é paleolítica. Não deixe de ser low carb. Se você quer fazer exercício, você é atleta de endurance, não. Você tem câncer, não. Você tem diabetes, não. Você tem dislipidemia, o ideal é que você use a dieta cetogênica. Quer dizer, quanto mais você conseguir tirar o carboidrato de sua vida, melhor você vai ter resposta em todos os seus órgãos, qualquer parte do seu corpo. E eu observo muito quando eu faço a bioimpedância dos pacientes que fazem o 5S, que é uma ingestão muito grande de proteína, mesmo assim, aqueles que não fazem atividade física, o quanto eles reduzem a massa gorda e aumentam a massa magra, mesmo sem atividade física, só mesmo com alimentação, né? Perguntaram aqui, limão, né, de manhã com a água, serve para limpar o fígado e desintoxicar o corpo? Então, na verdade, se você falar com sua avó, ela já usava lima antigamente. Então, na verdade, o limão não tem nada a ver com o estômago ou com o fígado. Ele tem a ver com a acidez do estômago. Então, o seu estômago, o pH enzimático do estômago, ele só funciona
com meio a 1,5. Então, o limão, na verdade, ele não é para desintoxicar fígado, é para melhorar a função digestiva. E como você melhora os gases, funciona o intestino, você sente a coisa mais leve. Mas aí a gente pensa que é por causa do fígado. Não, é pela ação digestiva, ação de estimular a digestão do seu estômago. Tati aqui, minha irmã que está gravidinha, perguntou, gestantes podem seguir dieta cetogênica? Qual o problema? De novo, vamos lá. A palavra dieta é uma coisa que parece que é ruim, mas não é, tá certo? Não. Então, se ela usar o alimento, de novo, gordura, é bem equilibrado, poli, mono e a saturada em equilíbrio, você pode sim na gravidez, nenhum problema. O que ela vai ter? Só vai ter vantagem para ela, para o bebê. Não vai ter desvantagem nenhuma. Aquele docinho, por exemplo, quando sua se for para a festa, que ela quiser comer aquele bolinho, se antes de ir para a festa ela usar esse suplemento antes, ela não vai comer o bolinho lá. Olha como ela vai ter uma gravidez mais equilibrada, o neném vai nascer mais feliz e menos inflamado. Compre logo essa suplementação, tá? Triglicéridos de cadeia média, TCM, que é uma coisa muito comum. É fácil de encontrar. É. Entendeu? Então, suplemento você tem que ter cuidado para que você vai usar e por que você vai usar, entendeu? Então, quando é que eu uso? Então, vocês não precisam achar que a melhor forma de gerar energia é com cafeína. É muito pouco. O estímulo da cafeína é pequeno. O estímulo, sim, da gordura é muito maior. Então, se você pegar qualquer atleta de endurance, triatleta, se você pegar os ciclistas, tá? Você vai ver que esse grupo de atletas, eles usam regularmente, na última década, eles usam a dieta cetogênica. E eles usam, além da dieta cetogênica, eles usam os corpos cetônicos exógenos, entendeu? Ok. Deise falou que eu senti foi muita disposição. Exatamente. Com uma dieta cetogênica, né? Isso. Aí todo mundo falou que eu senti no início bem leve dor de cabeça, mas depois me acostumei. Como faz o manejo da cetoacidose para quem tem diabetes ou resistência à insulina? Então, na verdade, vamos lá. Sempre o ideal, quando a gente vai usar essa dieta cetogênica, a gente tem que medir os corpos cetônicos, como eu te falei. O valor normal varia meio, 1,5, tá? Se você quiser manter no equilíbrio, 3. 3 até 8, 10. Quando você está de 3 a 10, você começa a estar na dieta mesmo, está onde você quer, perdendo peso, está usando a gordura como fonte de energia. Não deixa de passar para 10. Passou para 10, de 10 em diante, você vai ter, então, um desequilíbrio. Então, existe um aparelhinho muito simples, barato, que você faz um furinho, coloca no dedo e você mede e faz a sua curva dos corpos cetônicos. E aí você acompanha o paciente. Então, é muito melhor do que acompanhar só com a glicose. Você acompanha o corpo cetônico e acompanha a glicose. Ao mesmo tempo, você vai vendo que é a tendência? Corpo cetônico em torno de 6, 5, a glicose vai cair. Porque você está usando a outra fonte de energia. Você não já está mais usando a glicose. Entendeu? Então, a questão da diabetes é uma inflamação do pâncreas. É um depósito de gordura que você fez no pâncreas, nas células hepáticas, na célula beta pancreática, que faz uma inflamação. Então, se você tira esse agente causador, que o açúcar é o pior deles, tá certo? Lembra que o diabético é o maior ladrão de geladeira, tá certo? Então, o que acontece? Ele vai desinflamar o pâncreas. Como consequência, ele vai ter uma melhora significativa. Então, meça num aparelhinho. É só botar medidor de corpos cetônicos. Vocês vão encontrar e vocês vão comprar de maneira fácil. E melhor em jejum, igual a medição da glicemia, não é isso? Você mede a hora que você quer. Por exemplo, você que está acompanhando o seu paciente, tá? Você quer saber como é que está o dia dele. Então, você tem a sua bioimpedância, você tem a sua balança natural, você tem as outras formas de medir, mas você também tem um corpo cetônico. Então, você fala, olha, você vai medir a glicose de manhã, meio-dia e de noite. Faz um corpo cetônico também. Aí você vai poder fazer ciência, entendeu? Quer dizer, você vai mostrar para ele, na bioimpedância, isso que você falou, que você tirou a gordura e botou músculo, e durante esse período, você vai mostrar para ele o quanto ele aconteceu. Você vai mostrar todo o percurso para ele. Como ele usou o corpo cetônico e não usou a glicose. Então, você vai provar para ele através do exame. É a melhor forma que tem. E é simples, viu? Simples. Deixa eu ver aqui. Eu consegui controlar a fome com carbo
Hoje eu não fico mais com fome. Me controlar com o carbo. E hoje eu não fico mais com fome. E é justamente porque a ingestão de proteína e gordura dá mais saciedade. Quem tem creatina alta, o que deve comer, o que não deve comer? Creatina alta, você tem que entender que creatina quinase está dentro do músculo, é a sua área, musculatura, né? Você tem a ruptura. Mas vamos pensar em doença, tá? Creatina alta, provavelmente ele quer dizer que ele tem uma insuficiência renal. Ele tem um déficit de função renal. Então, qual é o alimento que ele tem que ter cuidado? É a proteína, tá certo? Essa por quê? Porque a glutamina, essas coisas todas, você acaba liberando pelo rim. Então, o que você faz? A amônia, o metabolismo que você faz no corpo elimina pelo rim. Então, o alimento que você deve evitar é a proteína. Evitar quer dizer reduzir o consumo, mas não tem nada a ver com a dieta cetogênica. Pelo contrário, se você tem uma creatina alta, você pode usar a gordura, 80% do seu alimento, 15% de proteína e os 5% de carboidrato. Tá? Lembrando sempre, use o carboidrato saudável, complexo. Exatamente. Não adianta diminuir a proteína e compensar no carboidrato ruim, né? Exatamente. Porque aí você vai começar a piorar outros órgãos no nosso organismo, sobrecarregar outros órgãos. Isso. Então, sim, use a gordura, use a dieta cetogênica que vai melhorar a insuficiência renal. Luca, 2 profissionais com excelente... Esse doutor é top, 2 profissionais com excelente trabalho. Adila tá aqui. Oi, Pri. Quem tem disfunção na tireoide? Então, um processo inflamatório super aconselhado. Doença tireoidiana, normalmente é Hashimoto, que é a mais comum, é a doença autoimune. A gente tem que lembrar de novo que doença autoimune é produzida pelo seu próprio intestino, é o seu anticorpo que tem H2 que vai acabar destruindo sua tireoide. Também é uma doença autoimune? É inflamatória? É. Então, dieta cetogênica, porque ela vai melhorar a inflamação e vai melhorar a doença autoimune. Tá? Tem 2 perguntas aqui. Ó. Tiziana está perguntando o que é carboidrato ruim. É um carboidrato simples. Tá? Aquele que dá... Isso. Não, aí não. Pão e lactose, esses são glúten e trigo, o trigo e lactose, de forma nenhuma. Ele não entra em dieta nenhuma. Em bolo você pode comer. Açúcar de coco, outra farinha de arroz. Então, esse é um grande toque que a gente dá. Qualquer artigo que você lê, qualquer um, eles misturam. Eles falam percentual de gordura, de proteína, mas eles misturam a lactose do trigo. No paleolítico você usa o iogurte. Quer dizer, se você vai para cetogênica também, se você usa o queijo. Então, esse problema é que a gente tem que estar sempre atento, tá certo? Não? E Renatinho, que faz remo, que está aí, para ele que faz remo, que quer grande resultado, a dieta cetogênica é um espetáculo também para ele, tá? Para como remador. E carboidrato bom é carboidrato que vem de fruta, né, de legumes, dos tubérculos, que tem muita fibra. Então, isso é carboidrato bom. E procurar evitar sempre a partir das 18 horas. Porque outra coisa importante é o horário que você vai comer o carboidrato. Outra coisa fundamental. Então, se você usa durante o dia um carboidrato bom, você vai conseguir gastar ele. Mas se durante a noite você usar uma batata doce, um inhame, você vai acabar guardando ela como fonte de gordura, de fonte de poupança. Entendeu? E vai estocar. Aqui, a dieta cetogênica é recomendada para quem quer hipertrofia. Estão perguntando aí. Então, essa dieta cetogênica que ele está falando já é a paleolítica. É aquela que ele vê o amigo dele almoçar com filé, só filé, carne, ovo, linguiça. Como é aquela coisa de... porco. Pernil de porco. Aquele negócio do americano de manhã cedo. O café de americano de manhã é... Bacon. Bacon. É a galera que usa isso aí. Entendeu? Exatamente. Mas é uma galera que precisa queimar bastante essa gordura, né? Não, mas ele perguntou para hipertrofia. Né? Então, para hipertrofia é uma cetogênica, só, mas não é conhecido como cetogênica, mas é a mesma coisa, só que é paleolítica. Por que é paleolítica? Porque você agrega mais um pouco de proteína, então você vai ficar em torno de 60, 40, 60, 35 e 5 de carboidrato. Só para ele entender direito aí. Doutora Alessandra Lê está perguntando, Zé já está tomando um cafezinho? Não uso café, porque como ela sabe, eu e ela, nós 3 já somos acelerados por natureza, não precisamos de agitação do café. Ai, Lê, você é louca, Lê.
Minha glicemia reduziu de 99 para 91. Minha mãe era diabética. Deve ser com esse tipo de dieta, né? É. Então, Que ela tá... a glicemia ideal, na verdade, é 85. Tá? 75, 85 seria a glicemia ideal. E a hemoglobina glicosilada, que é uma maneira de controlar, 5,1, 5,2. Já falamos sobre a importância da alimentação nessas dietas autoimunes, né? Porque são processos inflamatórios também. Veca tá perguntando de coalhada aí. Aí Deise já respondeu. Não, coalhada é lactose. Lactose é açúcar, mas pior do que açúcar. A lactose, por si próprio, não tem digestão. E ela vai causar as doenças para vocês. Então, não. Já o botou carboidrato consumido após o treino noturno é ruim? Você chegou de sua malhação de noite e foi comer carboidrato. Esse carboidrato vai ficar estocado no outro dia. Ele vai ser estocado no seu sangue na forma de triglicérides, ou no seu fígado na forma de esteatose hepática, ou na sua banha, na sua pochetezinha. Então, não coma quando chegar após o treino à noite. Procura comer antes de ir para o treino, até durante o treino, mas após o treino você não vai ter onde gastar essa energia. Exatamente. Tice quer saber, quero saber como fazer dieta cetogênica para aquelas pessoas que não comem carne e derivados. Então, são aquilo que eu te falei, você vai usar mais os óleos vegetais, as castanhas, tá certo? Você vai usar... Pode falar. Não, cogumelos, castanhas, abacate, o próprio coco, são fontes também de gorduras boas. Ovos cozidos no lugar de carne, ok, mas eu acho que ela está perguntando assim, pode ser sim, ovo é o segundo alimento mais saudável, né? Na verdade, o ovo, a vantagem do ovo em relação à carne é a capacidade de digestão ser mais fácil, né? Você digere muito mais fácil do que a carne, tá? Desde coloca doenças autoimunes e ozonoterapia, tá vendo aí? Exatamente. Aí você acrescenta doenças autoimunes, ozonoterapia e dieta cetogênica. E aí você resolve a inflamação e a doença autoimune. E aí fica... Glúten piora a doença autoimune? Muito. Não só piora, ele causa. É diferente, tá? O glúten é como se fosse um agente estranho ao seu corpo. Você vai bloquear a enzima e você vai ficar agitada, você não vai digerir, vai inflamar o seu corpo, vai produzir anticorpo contra você mesmo. E qual é a doença que você vai apresentar? Só a sua genética vai mostrar, tá certo? Se vai ser hipertensão, diabetes, o que você vai ser. Então, glúten não é que ajude a causar. Causa é o agente etiológico da doença, tá? Então, o glúten, mesmo para aquelas pessoas que não têm a intolerância, né? Que não são celíacas, tem que ser retirado, não é isso, Zé? Então, na verdade, os exames para detectar intolerância ao glúten são muito pouco sensíveis, tá? Então, na prática, você tem vários exames, mas você não encontra com a positividade frequente. Então, eu não conheço nenhum exame que me dê essa certeza. A única coisa que eu conheço é que, como a Efraim perguntou, cervejinha da barriga, tá certo? Mas a barriga de chope. Mas o vinho não dá barriga. Se usar o puro malte, aí você vai ter o pura barriga. Que aí ela vai ser mais glúten ainda. Respondendo já a Efraim que perguntou aí. Não sei se caberia a minha pergunta para o momento, mas alguma indicação para o controle da prolactina? A minha está sempre muito alterada. A prolactina dela, na verdade, está alterada. Você tem várias razões, certo? Quantos anos ela tem, mais ou menos? Tati tem a minha idade, 39. Então, você tem duas hipóteses. Ou ela está bloqueando, usando algum tipo de contraceptivo, diomirena ou anticoncepcional, que bloqueia todos os seus hormônios, o cortisol aumenta e a prolactina aumenta, ou ela está no momento de muita ansiedade. Então, vamos lá. Medicina tradicional, prolactina alta é igual a ressonância de cérebro atrás de adenoma de hipófise. Medicina integrativa, prolactina é ansiedade, é cortisol alto. Você está com seus hormônios em desequilíbrio. Eu preciso estimular os seus receptores dopaminérgicos, como aquela relora, cordyceps, aquela misturinha que eu faço para vocês.
Entendeu? Então, em resumo, ela presta atenção que ela está entrando numa fase difícil do equilíbrio hormonal. Os hormônios dela estão desequilibrados. Tá vendo, Tati? Se cuide, viu? Já falei com ela. Ela tem que se cuidar. Por quanto tempo podemos manter uma dieta cetogênica? Guido está perguntando. Então, na verdade, no caso de Guido, a gente vai tentar fazer o mais longo possível, certo? Por quê? Porque a doença dele é crônica, tá bom? Então, o que a gente vai poder fazer é pequenas variações, aumentar um pouco a quantidade de carboidrato e reduzir. Como eu conheço bem o estilo da pessoa que fez essa pergunta, o grande erro dele é a demora dele lanchar de tarde. Ele demora a lanchar de tarde, então ele passa muito tempo sem comer e ele acaba comendo carboidrato de noite. E isso atrapalha um pouco. Então, dizendo para ele, Guido, você, na verdade, não tem trabalho mostrando dieta cetogênica com mais de 2 anos, 3 anos. Não existe isso. Mas é possível fazer? É. É só ter bom senso. É só medir os corpos cetônicos, fazer a medição, se alimentar bem durante o dia, jogar essa zero carbo para de noite e a gente vai prolongar essa dieta cetogênica sua por um longo e longo período. Jussara está perguntando, é possível aumentar o cortisol com a alimentação? E tudo o que eu quero, na verdade, durante a atividade física, é que o cortisol esteja alto, só na atividade física. Ou numa prova que eu queira fazer. Então, durante uma prova de maratona, ele vai subir. Aí eu tomei o triglicéride cadeia média antes, e esse cortisol vai quebrar e vai jogar para dentro da célula, tá certo? Não. Então, se você está falando o seguinte, dieta cetogênica aumenta o cortisol, não obrigatoriamente, tá certo? Só vai aumentar o cortisol se você tiver algum desequilíbrio. Extrato de... Ai, gente, está acabando o tempo. Extrato de própolis é bom? Como tomar? Faz junto com o suco verde de manhã, que é a mesma pergunta do limão. Você pode associar de manhã que melhora a sua parte digestiva. E melhora também a imunidade. Melhora a imunidade, porque a imunidade está no intestino, não pode saber disso. Ai, meu Deus. Tá muito top essa live. Queijo e leite sem lactose, pode? Mentira. Sem lactose é mentira. O nome correto seria com lactase. Então, o ideal é queijo e leite vegetal, tá certo? Leite de coco, amendoim, castanha, amêndoa, todos eles. Mas não existe zero lactose. Ponto. Leite de arroz. Leite de arroz, isso é uma mentira. Não caiam nessa. Ok. Queria saber, última perguntinha, queria saber o que acha do Guaraná em pó. Zé falou até lá no início. E o Guaraná em pó, como eu sou cardiologista, eu fico muito receio, porque eu gosto de botar de custo-benefício. O custo é o seu coração acelerar, tá certo? E você achar que melhora. E o que você vai ganhar é muito pouco de desempenho. Então, se você organizar a alimentação dessa pessoa que perguntou do Guaraná em pó e usar, de novo, o triglicéride cadeia média antes, ou o suco vermelho, que é mais simples, sem não precisar usar suplemento. Porque eu gosto sempre de separar suplemento de alimento. Então, você sabe que eu uso açaí o tempo inteiro. Açaí com água de coco quando eu vou fazer até o Pilates. Por quê? Porque eu vou ter energia para fazer. Vai dar um resultado melhor do que o Guaraná em pó e menos arriscado. Tá certo, Zé. Acabou o nosso tempo, a live. Eu queria agradecer. Foi incrível a live. Zé é um profissional excelente, porque ele olha o paciente como um todo, né? Não só vai lá ver o coração, vai olhar de uma forma sistêmica, de uma forma global, de uma forma integrativa, né, Zé? Então, eu queria agradecer sua participação e dizer que quinta-feira que vem eu farei outra live sobre a ansiedade, né? Vou chamar a psicóloga, a doutora Dulce, que a gente vai falar como isso impede no emagrecimento. Então, eu queria agradecer a todos vocês. As perguntas que não conseguiram ser respondidas, vocês podem estar mandando via direct, que eu passo para Zé e a gente responde, quem sabe, outra live, né? Um beijo. Obrigadão, Zé. Tchau, tchau. Tchau, tudo bom pra você.